Olá pessoal, tudo bem? Terminando mais um artigo da semana e passando aqui para dividir com vocês com o nosso vídeo. Vamos lá? Esse texto e esse vídeo, ele é uma sequência dos anteriores, onde a gente começou a tratar dos regimes diferenciados de CBS e IBS. O anterior foi da parte geral e esse é da sequência dos regimes diferenciados de CBS e IBS. E trata, como a gente explicou, da primeira categoria de redução das alíquotas dos regimes diferenciados. Por quê? O principal critério para definir os regimes diferenciados é o percentual de redução da alíquota padrão de CBS e IBS. Foi a partir daí que a Lei Complementar 214 criou os regimes diferenciados. Ela usa assim, depois ela vai usando, por conta do desenvolvimento do próprio processo legislativo, né, vai usando outros critérios que, no final das contas, partem das atividades para chegar numa redução, muito embora não descaracterize essa relação de redução de alíquota, né, com atividade econômica. Pois bem, o texto de hoje trata da redução das alíquotas de 30% de CBS e IBS. É o que a legislação anterior já fazia para algumas atividades chamadas de atividades dos profissionais liberais. A Lei Complementar 214 ela faz uma diferenciação do que acontece hoje com o ISS, porque ela separa as atividades dos serviços de saúde, vamos chamar assim, das outras atividades. É verdade que as atividades de saúde hoje, no contexto da Lei Complementar 214, têm e terão um tratamento diferenciado, melhor, mais barato do que essas outras atividades que a gente vai ver aqui agora. E eu vou pedir licença para ler, porque a Lei Complementar ela é taxativa para as atividades que têm uma redução de 30% nas alíquotas de CBS e IBS. São elas, está lá no artigo 127 da lei, atividades de administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Bom, essas atividades elas vão poder ter a redução de 30% da alíquota padrão de CBS e IBS. Poderão ter por quê? Porque existem algumas condicionantes. E a primeira delas é que essas atividades estejam vinculadas a um conselho profissional de fiscalização. Os conselhos da vida, esses conselhos que regulam o exercício de uma determinada atividade e a fiscalizam. Então, todos esses conselhos que existem hoje continuarão existindo e a existência deles é necessária para que aquela profissão possa ter uma redução de 30% das alíquotas desses tributos. Tá? Essa é a primeira condicionante. E está tudo ali no artigo 127. Depois, o próprio artigo 127, no seu parágrafo 1º, cria outras condicionantes. E aí ele diz que se a atividade for prestada por pessoa física, ela tem uma condicionante. Se for prestada por pessoa jurídica, ela tem outras. Se a atividade for prestada por pessoa física, a única condicionante que ela tem que ter é que os serviços prestados sejam vinculados à habilitação que o profissional tem que ter para aquela atividade. O que a lei quer fazer com isso? Deixar claro que atividades que são prestadas por um profissional que não tem pertinência com a sua habilitação não estão submetidas a essa redução de 30% da alíquota, ok? Então o sujeito pode prestar atividades que são pertinentes à sua atividade profissional e aí ter a redução e prestar outras atividades que não tecnicamente são dependentes dessa habilitação e aí não tem esses 30%. Porém, no próprio parágrafo 1º, a Lei Complementar 214 estipula outros requisitos para o caso da atividade ser prestada por pessoa jurídica. E esses requisitos são: os sócios possuam habilitações profissionais diretamente relacionadas com os objetivos da sociedade e estejam submetidos à fiscalização de conselho profissional, aqui é redundante. 2. Não tem um sócio como pessoa jurídica, ou seja, não pode ter uma pessoa jurídica no quadro societário. 3. Essa pessoa jurídica não seja sócia de outra pessoa jurídica. 4. Não exerça atividade diversa das habilitações profissionais previstas, porque a lei permite que haja uma combinação dessas atividades. E sejam serviços relacionados à atividade fim dessa empresa prestados pelos sócios que têm a habilitação. Então, você não pode ter uma terceirização dentro da própria atividade desse serviço. Então, é necessário esse caráter de pessoalidade na prestação do serviço. E, por fim, a lei complementar deixa claro que essas são as únicas exigências para se ter a redução da alíquota de 30%. Porque, no parágrafo 2º, ela coloca que outras características do contribuinte são desprezíveis ou não interferem na redução da alíquota de 30%. E essa enumeração aqui do parágrafo 2º ela é exemplificativa, porque ela vem falando assim, que não interferem nisso a natureza jurídica da sociedade,
a união de diferentes profissionais cujas atividades estão previstas ali no 127 e a forma de distribuição de lucro. Então, para que haja a redução desses 30% da alíquota de CBS e IBS, a lei complementar só coloca essas exigências do parágrafo 1º. E que a atividade, além de estar escrita ali nas hipóteses do 127, seja fiscalizada por um conselho profissional pertinente. Pessoal, esses são os dados sobre o regime diferenciado com redução de 30% da alíquota padrão. Espero que tenha sido produtivo. Vamos avante.